Bom, vamos dar continuidade, né, aos nossos vídeos sobre o meu curso de Marx e a Destruição da Economia Política. Hoje vamos gravar o 24º vídeo, que continua aquilo que começamos a falar no 23º vídeo, né, sobre erros de leitura. Vamos lá. Eu sempre aqui com esse probleminha. Agora que eu vou. Bom, esse é o 24º vídeo, é o quinto, reforçando alguns pontos, né? E continuando a tratar de erros de leitura. Hoje vamos tratar especificamente da leitura errada de ver o Marx como reconstrutor da economia política, né? No vídeo 23, quer dizer, o que é o tema ali? Se a minha tese de doutorado era loucura, heroísmo, tinha originalidade, tinha uma base teórica rigorosa, né? Isso foi tratado no vídeo 23, né? Que tratou de erros de leitura, dizendo que não é loucura, não é heroísmo, que não tem nenhuma originalidade, né? No sentido de que é uma coisa que ninguém nunca falou sobre teoria, né? E que ela tem uma base teórica rigorosa, né? E do erro de leitura, no vídeo 23, prepara para o vídeo 24, onde a gente vai mostrar diretamente que o Marx não é um reconstrutor da economia política, que é um erro dizer que Marx reconstruiu a economia política. Vamos começar essa exposição pela parte trabalho estranhado e propriedade privada dos manuscritos econômico-filosóficos, né? Bom, nos manuscritos, né, o que o Marx falou? Essa parte de trabalho estranhado e propriedade privada, ele começou dizendo, na primeira frase do primeiro parágrafo, né, ele disse: partimos dos pressupostos da economia nacional. Aceitamos sua linguagem, suas leis, mantendo os supostos: propriedade privada, separação trabalho, capital e terra, separação salário, lucro do capital e renda da terra, da mesma forma que a divisão do trabalho, a concorrência, o conceito de valor de troca, etc. Ou seja, está falando, vou aceitar tudo, não vou questionar nada, né? Se eu aceito tudo, né, a partir da própria economia nacional, com as suas próprias palavras, o que você constata? Onde é que você chega? Diz o Marx. Chega e constata que o trabalhador baixa a condição de mercadoria. A condição da mais miserável mercadoria, que a miséria do trabalhador põe-se em relação inversa à potência e à grandeza da produção que ele realiza. Ora, a partir da própria economia nacional, com as suas próprias palavras, constatamos, diz o Marx, que o resultado necessário da concorrência é a acumulação de capital em poucas mãos. Portanto, a mais tremenda restauração do monopólio, que a concorrência gera o monopólio. Constatamos que, no fim, a diferença entre o capitalista e o rentista fundiário desaparece, assim como desaparece a diferença entre o agricultor e o trabalhador na manufatura. Constatamos que, no final das contas, e isso aqui é fundamental, constatamos que, no final das contas, toda a sociedade tem de decompor-se nas duas classes: a classe dos proprietários e a classe dos trabalhadores sem propriedade. Ora, quando esse primeiro parar, o que ele está falando, né? Ele está abrindo e dizendo que ele está fazendo um contraponto, está destruindo uma tese burguesa que ele apresenta no próprio manuscrito. Mais para frente, o que ele diz? Lá na página 96, ele fala, né? A vitória, a consolidação da propriedade móvel da indústria proporcionou ao mundo a liberdade política, o rompimento das cadeias da sociedade burguesa, a união dos mundos entre si, né? A instituição do comércio filantrópico, a moral pura, a cultura agradável, a concessão ao povo das necessidades civilizadas e os meios para satisfazê-la através de suas rudes carências de antes, né? O triunfo civilizado de ter descoberto e criado no lugar da coisa morta, a terra, o trabalho humano enquanto fonte de riqueza,
o triunfo do interesse pessoal declarado, mundano, incansável, muito proficiente do iluminismo sobre o interesse pessoal local, honesto, indolente e fantástico da superstição, assim como o triunfo do dinheiro sobre outra forma de propriedade privada. Ou seja, esse discurso é um discurso burguês, não é o discurso do Marx, não é ele que está falando isso. Tem que prestar atenção, ele está falando, olha, a burguesia faz esse elogio das instituições burguesas com intenção de eternizá-las, né? Ela embeleza essas instituições, os resultados dela, para quê? Para eternizá-las. Aí, então, ele está abrindo e falando, olha, esse discurso que eterniza é um discurso mentiroso, né? É fraudulento. E já no segundo parágrafo, no parágrafo imediatamente posterior, o que ele diz? Ele começa a mostrar os artifícios, os truques que a economia política faz para enganosamente sustentar aquele mundo maravilhoso. Marx começa o segundo parágrafo criticando a economia política pelo fato dela partir do fato dado e acabado da propriedade privada, ao invés de explicar esse fato. E desenvolve essa crítica dizendo que a economia política percebe o processo material da propriedade privada, que passa, na realidade, por fórmulas gerais abstratas que passam a valer como leis para ela. Olha que ponto interessante, que ele está falando, está criticando a economia política por pegar fórmulas gerais abstratas e fazê-las valer como leis férreas. O que ele está criticando? Está criticando a ideia de leis férreas da economia política. Note que, quando ele faz essa crítica, ele está criticando a economia política por transformar fórmulas gerais abstratas em leis, né? Ele dá continuidade a uma crítica que ele tinha feito já nos excertos sobre a economia política de James Mill. Nos excertos, o que ele falou? Logo no primeiro parágrafo, o que ele diz? Mill comete o erro, como a escola de Ricardo geralmente comete, de enunciar uma lei abstrata, sem enunciar a mudança ou a contínua supressão dessa lei, mediante as quais essa lei passa a existir. Se a lei enunciada é uma lei constante, como, por exemplo, a de que o custo de produção, em última instância, é o que determina o preço, o valor, ou, na realidade, quando demanda e oferta estão em equilíbrio, o que ocorre esporadicamente, fortuitamente, é também uma lei constante. Elas, oferta e demanda, não estarem em equilíbrio. E, portanto, valor e custo de produção não se põem em nenhuma relação necessária. Falando isso, o movimento real, em relação ao qual a lei enunciada é apenas um fator abstrato e unilateral, é transformado pela economia política recente em algo acidental e inessencial. Olha o que ele está falando, você tem o real acontecendo um monte de coisa, você separa uma parte desse real, ignora o resto, né? E diz que cria uma lei, que é uma abstração, que é uma construção, e quando você não observa na prática, você joga fora. Você joga fora o real. O que vale, o que é fundamental, é a lei, é a abstração. As fórmulas agudas e precisas às quais a economia política é reduzida, se desejasse expressar abstratamente o movimento real, deveriam ser: na economia política, a lei é determinada pelo seu oposto, pela ausência de lei. A verdadeira lei da economia política é o acaso, cujo movimento nós, economistas, isolamos certos fatores arbitrariamente na forma de leis. Ou seja, você olha para o real, né? Abstrai, tira, né? Faz uma construção abstrata e diz que é isso que é o que vale. Ou seja, aquilo que é uma característica do real faz com que o real se torne uma característica da sua característica. Né? Essa crítica ele voltou a fazer no manifesto do Partido Comunista. Olha que coisa interessante. Ele, né, Marx e Engels criticando Saint-Simon, Fourier e Owen por não verem protagonismo no proletariado, por não identificar as condições materiais para a libertação do proletariado. Daí, procurarem na ciência social, nas leis sociais,
criar as condições para a libertação do proletariado. Olha que coisa interessante, ele está criticando essa turma por procurar na ciência social criar as condições para a libertação do proletariado. Ora, vamos voltar para o manuscrito. O que ele fez no manuscrito? Ele prosseguiu o desenvolvimento da crítica à economia política, dizendo que ela não mostra que essas leis têm origem na essência da propriedade privada. A economia política tampouco nos dá esclarecimento algum a respeito do fundamento da divisão entre trabalho e capital, entre capital e terra. Quando a economia política, por exemplo, determina a relação do salário com o lucro do capital, o que lhe vale como razão última é o interesse do capitalista, ou seja, ela supõe o que deveria desenvolver. E continua Marx. Até que ponto essas circunstâncias exteriores, aparentemente casuais, são apenas expressões de um desenvolvimento necessário? Sobre isso, a economia nacional nada nos ensina. E ele conclui o segundo parágrafo dizendo: as únicas rodas que o economista nacional põe em movimento são a ganância e a guerra entre os gananciosos, a concorrência. Ora, que coisa interessante. E o que ele está dizendo? Olha, a economia política, ela acaba, se você souber lê-la, explicitando que o fundamento último de tudo é o egoísmo. Ora, o egoísmo, o que diz o Marx, que a gente já viu, é uma questão central da sociedade burguesa, que nada tem a ver com moralismo. Não é uma questão moral do egoísmo. Vamos ver isso. Vamos lembrar do vídeo 4. O que o vídeo 4 mostra? É a troca que produz o egoísmo, que é a produção da vida mediante a troca que gera o homem egoísta. Já vimos isso no 23, podemos passar um pouco mais rápido, né? essa relação, né? No dinheiro como existência sensível mais cômoda da propriedade privada alienada, que captura as qualidades humanas, né? Que são transferidas por dinheiro, que é a existência sensível para a propriedade privada. Ou seja, a desumanização ocorre com a troca. Ora, o que é isso? É o estranhamento, é a coisificação, é o fetichismo. O que é isso? É o homem coisificado, o homem que perdeu suas qualidades humanas, né? E vimos ainda que o sujeito se torna escravo do dinheiro, cuja existência, que é a existência sensível da propriedade privada alienada. Ou seja, o sujeito se torna predicado do seu predicado. Ora, nos excertos, o que ele falou? O homem se torna um ser abstrato, é um ser abstrato. O ser empírico, o homem, é egoísta, asocial, ferramenta maquinal, monstro físico espiritual. E a comunidade é baseada na pilhagem. No vídeo 5, o que a gente mostrou? Os valores burgueses são capa para o egoísmo, né? Liberdade, igualdade, fraternidade, propriedade, segurança, emancipação política, democracia política, direitos naturais, direitos humanos são o quê? Capa para o egoísmo. É para esconder. Você reivindica coisas abstratas, gerais, para ocultar aquilo que é essência. Qual que é a essência? A essência é o egoísmo. É a desconsideração do outro. É o outro ser irrelevante, né? Ou seja, é a tal da escola da suspeita que o Foucault também identificou no Marx, no Nietzsche e no Freud. Que aí você vai desnudar, desvelar o que é aparente. Vai mostrar que aquilo que está sendo dito não necessariamente diz o que está sendo dito. Pode exatamente dizer o contrário do que está sendo dito, né? Ora, tanto no vídeo 4 quanto no vídeo 5, o que a gente mostra? Qual é o fundamento da sociedade burguesa? É o egoísmo. Ora, qual é a relevância da denúncia do egoísmo? Não é uma questão moral, não é uma questão moral. É por causa do futuro da sociedade, do futuro do capitalismo. Essa é a questão. Se a gente lembrar dos vídeos 12 e 13, que tratam do Grundrisse, o que eles mostram? A contradição entre a produção da vida mediante o processo de socialização do trabalho e o foco no indivíduo. Vamos lembrar? Marx diz que o capital caminha para a sua dissolução. O processo de socialização do trabalho corrói as bases do capitalismo. A luta de classe, né, leva à substituição do trabalho direto pelas máquinas. Você pega o trabalho do homem, transfere a operação desse trabalho para as máquinas, né? O trabalho direto fica em suspenso e a principal força produtiva
já que a máquina que produz as coisas passa a ser a aplicação da ciência à produção, criando assim o trabalhador coletivo e a inteligência social. Ora, se é assim, se o trabalho direto está em suspenso, a exploração do trabalho do outro, que é o fundamento do capitalismo, não é mais necessária. Está corroído uma base fundamental. A teoria do valor, né, o mercado, também tem suas bases corroídas. Por quê? Porque a teoria do valor depende do tempo de trabalho. Né? O que determina o valor é o tempo de trabalho. Ora, se não tem trabalho humano, se o trabalho é o trabalho da máquina, não faz sentido você falar em apropriar o trabalho da máquina e pelo tempo de trabalho da máquina. Ou seja, aquilo que você fala em relação ao ser humano, né, não tem mais nenhum sentido. E também a questão da propriedade privada, né? Por quê? Se a principal força produtiva é a aplicação da ciência à produção, né? Não faz sentido você se apropriar do conhecimento, né? Você entrava o desenvolvimento das forças produtivas quando você não põe o conhecimento disponível a custo zero para toda a sociedade. Ora, então, o que diz o Marx? O modo atual de produção da vida, em que a corrosão das suas bases é inerente à sua reprodução, faz com que ou você mude para um modo de produção da vida em consonância com a socialização do processo produtivo, ou você continua com o modo de produção da vida cujas bases estão sendo cotidianamente corridas. Ou seja, o capitalismo, você vai para o socialismo, ou você vai para a barbárie. Ora, e qual é o motor? É a luta de classe. Por quê que é o motor? Porque você quer explorar o trabalho do outro. É o egoísmo, é você quer pôr o outro para trabalhar, né, para você. E você tem o que não quer trabalhar para você. Então, você tem o quê? Um conflito entre duas esferas sociais. Ora, o que os vídeos 12 e 13 mostram é o irracionalismo do foco no indivíduo. Se a tendência é o social, você focar na negação do social é uma burrice, é uma contradição. Isso vai dar merda. Isso não tem como dar certo. Né? Ou você abandona isso e você vai para o socialismo, ou você vai cair na barbárie, que é o quê? Um sistema que já está senil, você perpetuar a sobrevivência de um sistema que já está senil, cujas bases já estão corroídas. Ou seja, Marx não critica, não destrói o egoísmo por uma questão moral, não é questão religiosa, né? É por uma questão de lógica. O que o Marx está falando? E isso não vai dar certo, né? E isso é um motor que não se sustenta no longo prazo, porque é incompatível com o sentido do progresso técnico. Esse vídeo 23, né, que a gente viu da economia política, começou a ver o quê? Que a economia política é uma capa para o egoísmo. E vamos continuar vendo agora, nesse vídeo 24, que é o que nós estamos vendo. Visto no vídeo 24, o primeiro e o segundo parágrafo da parte de trabalho estranhado e propriedade privada dos manuscritos, vamos agora para o terceiro parágrafo. Marx começa o terceiro parágrafo dizendo: por não compreender a conexão do movimento, a economia política opôs a doutrina da concorrência do monopólio, a doutrina da liberdade industrial à da corporação, a doutrina da divisão da posse da terra da grande propriedade diária. Ou seja, a economia política aparece como coisas externas, contraditórias, sem perceber que uma é gerada pela outra. Uma é o desenvolvimento inevitável da outra. Por isso, a economia política não está explicando nada. Né? Olha a jogada que ela está fazendo. Ela é limitada, porque ela toma como um dado aquilo que deveria explicar. Ela não faz isso. Né? E continua o Marx. Tal erro, o da oposição de doutrinas, decorre de que concorrência, liberdade industrial, divisão da posse da terra eram desenvolvidas e concebidas apenas como consequências acidentais, deliberadas, violentas, e não como consequências necessárias, inevitáveis, naturais do monopólio da corporação e da propriedade feudal. Ora, o que Marx está fazendo? Está destruindo a economia política. Está falando, você não está explicando nada. Né? Você, no máximo, descreve. Você não explica. Você não leva a essência. Você não mostra o fundamento. Você está apenas descrevendo. E aí, o que ele está falando? Olha, quando você
opõe as doutrinas, você não entende o real como um processo. E você não está entendendo que uma coisa vai gerando a outra, que tudo é um processo. Mas antes de entrar no quarto parágrafo, né, nos três primeiros, vamos dar um salto da página 80 para a página 88, para vermos mais uma crítica de instituição da economia política. Lá na página 88, o que o Marx está falando da economia política versus Proudhon. O que diz ele? A economia política parte do trabalho como sendo a alma da produção. Mas nada concede ao trabalho, concede tudo à propriedade privada. O Proudhon percebe a contradição da economia política e concede tudo ao trabalho. Então, enquanto a economia política concede tudo à propriedade privada, ao capitalista, que é a sua expressão, né? O Proudhon ele concede tudo ao trabalho. Ora, o Marx, o que o Marx chama a atenção? Olha, a contradição da economia política percebida pelo Proudhon é a contradição do trabalho com o trabalho estranhado. A economia política apenas enunciou as leis do trabalho estranhado, desculpe. Tá certo? Quer dizer, ela não está explicando nada, ela está descrevendo, está enunciando coisas que são apenas o movimento do trabalho estranhado. A economia política apenas enunciou as leis do trabalho estranhado. Ora, quer dizer, então, que Marx corrigiu a economia política? Ele fez uma correção à economia política? Quer dizer que o trabalho dele foi corrigir as leis do trabalho estranhado? Gente, quando ele denuncia, deixa eu pôr a cara aqui. Quando Marx diz que a economia política apenas enunciou as leis do trabalho estranhado, que não explicou nada, não está corrigindo. É uma maluquice falar correção. Né? Não faz o menor sentido. Ele está falando, para que serve essa merda? Nada, para te escrever. Ela não te explica. Ela não te explica, ela descreve o que está acontecendo. Quando ela enuncia, ela descreve. Ela não está denunciando, ela não está esclarecendo, ela não está desvelando, ela está apenas, né, dando um embelezamento, e já vamos ver a razão por que ela dá um embelezamento, ela está fraudando. Ele está dizendo, em outras palavras, no popular, ele está dizendo que a economia política é uma fraude. É isso que o Marx está falando. Vamos voltar aqui. Vamos, então, agora para o quarto parágrafo. No quarto parágrafo, o Marx diz: agora temos, portanto, de conceber a interconexão essencial entre a propriedade privada, a ganância, a separação do trabalho, né, de capital e propriedade privada da terra, a separação de troca e de concorrência, de valor e desvalorização do homem, de monopólio e concorrência, e de todo esse estranhamento com o sistema do dinheiro. Para tanto, Marx diz que não vai fazer como faz a economia política. Ele não vai recorrer a um Estado primitivo e imaginário, pois isso significa agir como teólogo, que explica a origem do mal pelo pecado original. Ou seja, Marx não vai supor como um fato dado e acabado na forma de história o que precisa ser explicado. Ou seja, o que ele está falando? A economia política, ela não explica o que acontece, ela apenas descreve, ela toma como aquilo que ela tem que explicar, ela toma como um dado. Portanto, ela não tem utilidade, ela é uma fraude. Isso não é uma correção da economia política, isso é uma inviabilização. Isso é para dizer o seguinte: joga no lixo a economia política. Depois de criticar a economia política por tratar como um dado que precisava ser explicado, por recorrer a um Estado primitivo e imaginário, Marx diz que seu ponto de partida é o presente. Vejam, e ele fala isso no quinto parágrafo. Vejamos o quinto parágrafo. No quinto parágrafo, ele diz como vai mostrar essas conexões essenciais. Ele diz que ele vai partir de um fato nacional econômico presente. Ele está dizendo que eu vou partir do presente para mostrar como é que se chegou a isso. Mas olha que coisa interessante. O que expressa ele partir de um fato presente que as pessoas não se percebem? O que expressa ele ter como ponto de partida um fato presente? Que o movimento do conceito não determina o movimento da realidade. Ele não vai buscar explicação no conceito para explicar o hoje.
Ele, do hoje, ele vai olhar para trás e ver como a coisa evoluiu. Presta atenção. Quando ele diz que vai partir de um fato econômico presente, ele está dizendo que o movimento do conceito não determina, porque senão ele ia buscar o conceito para explicar o presente, né? Ou seja, o que o Marx está falando? O mundo não se move segundo leis, né? O presente não é o destino do passado. Não há finalismo. O acaso é fundamental. Isso aqui é de uma relevância absurda. Por quê? Porque isso mata a ideia do Marx como cientista, que vai olhar para o conceito, focar no conceito para entender o real. Não, ele vai fazer o caminho contrário, ele vai partir do real e vai olhar para ver como é que uma coisa se transformou em outra para chegar no presente. Mas não é o conceito que determina. Ele quer ver apenas como é que as coisas evoluíram. O que isso significa? Significa que o presente não é o destino do passado. É como o Darwin, não se pode esquecer isso. Ele queria oferecer ao Darwin o capital. Por que ele quis oferecer ao Darwin o capital? Porque o que é o Darwin? O Darwin é o cara que diz o seguinte: olha, reprodução é você fazer igual. O processo de reprodução você nunca faz igual. Então, na realidade, o que você produz em seguida, que é a reprodução, você tem um leque de situações. Conforme o tempo vai passando, aquelas situações que são mais adequadas ao contexto são as que sobrevivem. Você não pode, ex ante, com Darwin, dizer onde é que a coisa vai bater. É a partir de onde ela bateu, você reconstrói o passado. É o presente que ilumina o passado. E é isso que o Marx está falando. É por isso que ele parte do presente. Por quê? Porque não tem um conceito que determina que não tem finalismo. Exatamente o oposto. Isso é de uma importância fundamental. E as pessoas falam, não, tem que ver os conceitos do marxismo. Não são relevantes, não são fundamentais. Coisa nenhuma. Né? É outra. A história do Marx é outra. Vamos continuar aqui. Ou seja, o movimento do conceito não determina o movimento da realidade. O mundo não se move segundo leis. O presente não é o destino do passado. Não há finalismo, o acaso é fundamental. Vamos para frente. Isso que a gente acabou de falar só reforça o que ele disse no Crítica à Filosofia do Direito em Rei. Ele falou lá no Crítica à Filosofia do Direito em Rei. Ele disse: não se trata de trazer a existência empírica à sua verdade. Olha, você tem um conceito que é verdade, aí você olha para a existência empírica e liga o conceito. O que o Marx está falando? Não é isso que tem que ser feito, mas trata-se de trazer a verdade a uma existência empírica. Não se trata de buscar a existência empírica da verdade, mas de buscar a verdade da existência empírica. Ele está repetindo o que ele falou no Crítica de Filosofia do Direito. Então, qual é o ponto de partida da análise do Marx? Qual é o dado do presente que ele vai partir? O que ele fala? Ele diz: o trabalhador se torna tanto mais pobre quanto mais riqueza produz, quanto mais sua produção aumenta em poder e extensão. O trabalhador se torna uma mercadoria tão mais barata quanto mais mercadorias ele cria. Com a valorização do mundo das coisas, aumenta em proporção direta a desvalorização do mundo dos homens. O trabalho não produz somente mercadorias, ele produz a si mesmo e ao trabalhador como mercadoria, na medida em que produz de fato mercadorias em geral. O trabalho não produz somente mercadorias, ele produz a si mesmo e ao trabalhador como mercadoria, na medida que produz de fato mercadorias em geral. O que ele está falando? De que a produção aumenta, e o cara, o que ele se empobrece? Não é tanto na questão das coisas, ele se empobrece como ser humano, ele se coisifica, ele perde características humanas, e aí ele vai se tornando o quê? Aquela ferramenta maquinal, monstro físico espiritual, egoísta e asocial. Qual é o fato nacional econômico, né? Presente que ele parte? O trabalho externo. A questão do estranhamento e alienação. Ele parte do trabalho externo e do estranhamento da alienação. Um fato presente, diz ele, que nada mais exprime senão
que o objeto que o trabalho produz, seu produto, se lhe defronta como um ser estranho, como um poder independente do produtor. Olha, ele está matando, ele está destruindo aquela baboseira maravilhosa que a burguesia fala. Ele está desnudando, desvelando, desmascarando, bem no estilo Escola da Suspeita, que o Foucault também chamou a atenção. E continua Marx. Quanto mais o trabalhador se desgasta trabalhando, tanto mais poderoso se torna o mundo objetivo alheio que ele cria diante de si. Tanto mais pobre ele se torna ele mesmo no seu mundo interior. Tanto menos o trabalhador pertence a si mesmo. Se estranha de si próprio. É um martírio da vida. A produção da vida é um martírio da vida. Ou seja, não é nada daquelas belezas, né? O que você tem? Você tem um trabalho estranhado que a economia política descreve essas leis, não explica nada e simplesmente constrói um mundinho fantástico, mas a vida, o cotidiano do trabalhador é uma infelicidade, é um martírio. Servidão, o trabalhador se torna um servo do objeto que ele produziu. E é somente como trabalhador que ele se mantém como sujeito físico. É apenas como sujeito físico que ele é trabalhador. E do mesmo modo na religião, quanto mais o homem põe em Deus, tanto menos ele retém em si mesmo. O trabalhador encerra sua vida no objeto, mas agora ele já não pertence, ela já não pertence, a vida dele não pertence mais a ele, e sim ao objeto. Olha a inversão sujeito-predicado. O que ele está falando? Não é nada disso. O que ganha vida, o que tem vida, o que comanda é a coisa. E o homem, o que é? O ser humano, o que é? O trabalhador, o que é? É um apêndice da coisa. Você tem uma inversão entre o sujeito e predicado. Se isso não é destruir a economia política, não é desnudar, desvelar, desmascarar, é corrigir. Que correção que ele está fazendo? Eu não consigo entender. Diz o Marx, o estranhamento não se manifesta apenas no resultado do trabalho, no resultado da produção. O estranhamento se manifesta principalmente no ato de trabalhar, no ato da produção. Como poderia o trabalhador defrontar-se ali ao produto de sua atividade, se no mesmo ato da produção ele não se estranhasse a si mesmo? Afinal, o produto é apenas a expressão, o resumo da atividade de produzir. E aí, a gente chega ao ápice da crítica da gestão do Marx da economia política. Chegamos ao truque. Qual é o truque? Onde é que está a questão fundamental? Ela está perpassando. Vocês vão ver, é óbvio que quando ele mostrar o próximo lado, mas é isso mesmo, ele está falando isso o tempo todo. Né? Qual é o truque, o principal artifício para a economia e a política falar de um mundo artificial, de um mundo imaginário, de um mundo mentiroso? O truque da economia política é que ela oculta o estranhamento na essência do trabalho. Ela não considera a relação imediata entre o trabalho e a produção. Aí, acabou. Ela descreve, né, as leis da produção, desconsidera a relação do trabalhador com a produção, e aí ela constrói um mundo maravilhoso. Ela tem que desconsiderar, por quê? Porque o mundo do trabalhador é um mundo de martírio da vida. A produção da vida é o martírio da vida. A produção da vida é o sufoco da vida. Então, ele se estranha, ele é infeliz, ele se degrada, ele se perde a condição de humano, ele se desumaniza. Tá certo? Mas o que a economia política faz? Ela desconsidera. Ora, não tem como você considerar o trabalhador na economia política. Não dá. Não faz o menor sentido. É uma bobagem, é uma tolice. É uma coisa que vem de fora, que você põe um penduricalho que não tem nenhuma relação com nada, que não explica nada. Por quê? Porque a economia política foi construída para exatamente ocultar essa situação. Como que você vai lá e vai mostrar? Não, não. O que o Marx está falando, joga a economia política no lixo, joga fora que ela não presta para nada. Ela é apenas uma ideologia, ela é uma mentirinha, é um conjunto de bobagens, de tolices, né, para esconder que a produção da vida é o martírio da vida. Então, falar do Marx reconstruindo a economia política, consertando, corrigindo, eu acho que é uma, né? Deixa eu falar, né? Enorme equívoco. Bom, ocultando a relação entre trabalho e produção, a economia política, ou seja, as leis do trabalho estranhado, cria e descreve um mundo fictício supostamente maravilhoso. Ora,
Se a economia política enuncia as leis do trabalho estranhado, oculta a relação entre o trabalho e o trabalhador, constrói uma farsa, ele está corrigindo ou está destruindo a economia política? Ele está corrigindo ou desnudando, desvelando a economia política? Eu acho que ele está destruindo a economia política e não corrigindo. Aí a gente cai em mais um erro. Estabelecido e suposto, eu acho que a gente pode ir para mais um erro de interpretação. Ou seja, eu acho que isso aqui é suficiente, quer dizer, aquela questão do presta atenção em pontos, presta atenção em detalhes, para você poder checar e ver se o todo. Não se deixa levar pelo jeito, pela linguagem, pela retórica do Marx. Vai para a essência dele, porque aí você vai perceber que alguma coisa que ele está falando que parece que não bate, na realidade é mera retórica. Ele está falando para dialogar com os outros. Né? Você tem que falar, olha, a mim não passa pela mente, né, que ele tenha dissonância cognitiva, que ele não sabia, que ele estava confuso, contradição, que ele pensava de um jeito, mas já tinha como embrião um jeito oposto. Isso, para mim, me desculpe, isso é religiosidade, isso é fé. É você olhar o Marx caminhando em direção à salvação. Isso é pura religiosidade. Isso não tem nada a ver. Leia direito, não leia, tenha uma leitura religiosa, não veja o trabalho do Marx como evangelho, que você vai descobrir coisas do evangelho, e veja apenas como o seguinte: ele está desnudando, desmascarando, e às vezes ele fala na linguagem do que ele está desmascarando para ver se o cara entende. É uma tentativa dele de se fazer entender, né? É uma tentativa de trazer o cara para entender o ponto dele. Qual é o ponto dele? A economia política é uma fraude, né? Ela é apenas um artifício para a enganação do trabalhador, para a perpetuação de uma situação de opressão do trabalhador. Vamos lá continuar. Qual é o outro erro? Mas no Capital, Marx mudou de posição. Isso é antes. Olha, Paulo, você está só vendo essas coisas com literatura lá de trás, não sei o quê. No Capital, ele muda de posição. Eu vou mostrar que não. Né? Vamos lembrar dos excertos dos manuscritos, vídeo 4. Eu gosto demais desse quadro. Né? Aqui, tá. O que chama? Pensando, lei do mundo é o acaso e economia política, as leis do trabalho alienado. Está claro? Dá uma olhada nisso, repassa na mente, lembra bem. Bom, o que ele está falando? O que é o Capital, capítulos 1, 2 e 3? Vamos ver. O que é? Ele está falando trabalho, se converte em objetos úteis, que se converte em mercadoria, ele está mostrando como que a coisa acontece, né? Que se converte em equivalente dinheiro e preço, e fetiche. Esse é o trajeto que ele está fazendo dos capítulos 2 e 3. Né? E aí ele fala assim, mas tem um detalhe aqui. Quando você sai de objeto útil para mercadoria, você não leva as propriedades materiais. Ou seja, a mercadoria não tem nenhuma das propriedades materiais que ela tem quando ela é apenas objeto útil. O que ele está falando? Olha, quando você está falando de objeto útil, de valor de uso, você está tratando de trabalho concreto. Quando você está tratando de mercadoria, de valor de troca, você está tratando de trabalho abstrato. Ou seja, o que ele está falando? O trabalho que entra no valor de troca é o trabalho abstrato e não o trabalho concreto. Portanto, no valor de troca, você não tem um átomo do valor de uso. Está lá, só lendo Marx. Ora, se você juntar essa história de que você não leva as propriedades materiais quando sai de objeto útil para mercadoria, e que o trabalho que entra no valor de troca não é o trabalho concreto, é o trabalho abstrato, quando você junta essas duas coisas, o que você está? Olha para a economia política, o que você está falando? Valor, preço e dinheiro não são leis naturais, não são leis objetivas, não são leis eternas. Ou seja, ele está falando, ele já rasteirou a economia política. Esses dois negócios aqui, né? Esses dois negócios aqui, quando você presta atenção e leva isso consequentemente, desenvolve, o que você está falando? Você está fazendo o quê? Você está dizendo que a economia política está furada. Ele está desnaturalizando a lei do valor. Ele está falando que valor, preço e dinheiro, isso é uma criação social, não é uma lei férrea,
não passa de alienação. Vamos ver aqui. O que a economia política fala? As leis da economia política são leis naturais, são leis férreas. Ora, no capítulo 1, vamos lembrar do capítulo 1, do Capital, o que o Marx fez? Ele quebrou a relação entre o valor de uso e o valor de troca. Marx quebrou a relação entre valor de uso e valor de troca. O que ele falou? Que o valor de uso não está no valor de troca. Por quê? Olha o que ele disse. A mercadoria não contém o átomo das qualidades que lhe dão valor de uso. O trabalho concreto não entra no valor de troca. O que entra é o trabalho abstrato. No capítulo 3, o que ele faz? Ele quebra a relação entre valor de troca e preço. Ele quebra a relação entre valor de troca e preço. O que ele diz? Que entre valor de troca e preço tem diferenças quantitativas e diferenças qualitativas. Ora, minha gente, quando ele faz isso, ele está desnaturalizando, está dizendo que não tem lei férrea nenhuma. Né? Ele está repetindo aquilo que ele falou lá nos anos 40. Não tem nenhuma novidade nisso. Deixa eu aqui para pôr a cara. Não tem. Capítulo 1 e capítulo 3, 1, 2 e 3, que ele quebra a relação entre valor de uso e valor de troca, e entre valor de troca e preço, ele está reafirmando aquilo que ele falou nos anos 40. Não tem nenhuma mudança, não tem nenhuma novidade. Ele reafirma, ele reitera. E se ele reitera, não passa pela minha mente que ele não sabia o que estava fazendo, que ele estava perdido, que é uma confusão, uma mente confusa, que ele não se percebeu direito. Eu acho que isso é uma leitura religiosa do Marx, que não tem nada a ver. Vamos continuar. Bom, ou seja, o que ele está falando? As leis da economia política não são leis naturais, não são leis férreas, não passam de alienação, que ele mostrou no capítulo 1 e no capítulo 3. Ao mostrar isso, né, que não tem relação de valor de uso e valor de troca, que valor de troca e preço, o Marx não está mostrando que a lei do valor não é lei férrea sem alienação? Quando Marx diz que a relação entre valor de uso e valor de troca, e valor de troca e preço, não é lei férrea e sem alienação, ele está reconstruindo a economia política ou ele jogou no lixo? Ele está jogando na lata do lixo. Na hora que ele quebra essas relações, ele fala: essa economia política não serve para nada. Isso é farsa, isso é fraude. Né? Quando, no Capital, Marx mostrou que a relação entre valor de uso e valor de troca, valor de troca e preço não vale, ele está rompendo o que ele disse antes sobre a economia política? Não, ele está reiterando, volto a dizer, ele está reiterando aquilo que ele falou nos anos 40. Portanto, o que eu estou dizendo? Dizer que o Marx mudou de epistemologia é, obviamente, incorrer no erro, né, de que, desculpe, tem um problema aqui, mudou de epistemologia e reconstruir a economia política, é, obviamente, incorrer no erro que ele falou na ideologia alemã, criticou os hegelianos. O que ele criticou os hegelianos na ideologia alemã? Os socialistas, entre aspas, os autodenominados socialistas verdadeiros, pegam a literatura socialista e comunista dos franceses e dos ingleses, abstraem do movimento real, da qual são pura expressão, e colocam numa conexão arbitrária com a filosofia alemã. Ou seja, é você pegar o Marx, ao invés de entender ele no contexto da destruição, do desvelamento, do desmascaramento da economia política, você traz ele para um contexto exatamente oposto. Faz uma conexão arbitrária com Hegel. É uma conexão arbitrária com Hegel. Insisto, vou pôr a cara aqui para... Está se escondendo, não estou me escondendo, não. Quando você ignora aquele capítulo 1, 2 e 3, ele quebrou a relação entre valor de uso, valor de troca e preço, você está jogando fora a bacia com o bebê. Você está se fazendo como o econometrista que pega o ponto fora da curva, não vê e joga ele fora. Nem se cuida para saber, mas será que a existência desse ponto não tem uma relação com o que eu estou fazendo? Quer dizer, você simplesmente joga fora, descarta, você se livra do problema. Só que você faz uma coisa errada. Por quê? Porque o ponto que o Marx está chamando a atenção não é um ponto secundário. Ele está dizendo que toda relação que existe entre valor de uso, valor de troca e preço é espúria, é arbitrária, é alienação. Então, vamos continuar.
E o capítulo 4? Vamos ver o capítulo 4. O que é o capítulo 4 Capital? Ali ele... Para que serve aquilo? Não é para mostrar a exploração, aqui ele está mostrando qual é o segredo, qual é a mágica, qual é o truque. E ele faz o seguinte, olha, esse truque, esse segredo, essa mágica do capital tem 3 partes. A primeira parte é o despojamento dos meios de produção, que é a escravização do trabalhador mascarado em liberdade. Se despoja ele de meios de produção, diz que ele é livre e ele não tem outra alternativa para sobreviver sem ser se entregando a você, fazendo com que você, que é detentor dos meios de produção, né, absorva ele e ponha você para produzir para ele. Bom, quando faz isso, esse trabalhador ele virou uma coisa. Qual é a coisa que ele virou? A mercadoria, força de trabalho. É possível falar em mercadoria, em força de trabalho sem falar no próprio trabalhador? Não. Então, essa abstração, força de trabalho, é uma fantasia, é uma frase, é uma farsa. Porque, na realidade, quem está preso, quem está escravizado à linha de produção é o trabalhador, né? E aí vem a parte fundamental. Parte 1 e parte 2 é a preparação, e onde é que a coisa se realiza de fato? É o ponto fantástico, que as pessoas não se dão conta, até porque você sempre ouve falar ao contrário. O que diz o Marx? O capitalista não paga ao trabalhador pelo seu trabalho. Não, o salário paga o trabalho. Não! Errado. Qual é o ponto do Marx? O salário não paga o trabalho. O salário paga ao trabalhador pelo custo que ele, trabalhador, tem para se reproduzir como trabalhador. Ele não está pagando, o salário não paga o trabalho, o salário paga a sobrevivência do trabalhador. E aí está uma coisa, por quê? Porque você trabalha, fica apenas com a parte que você precisa para sobreviver, a outra parte é do patrão. O segredo, o truque, é tempo de trabalho não pago. É aí que vem a exploração. A exploração, o Marx não está querendo chamar só a atenção de como é que a sociedade se reproduz. Ele está denunciando, ele está falando, olha, minha gente, tem que acabar com isso. Você tem que acabar com a exploração. Não é um estudo da reprodução. Veja, isso é uma coisa interessantíssima. Isso que o Marx está falando, para desnudar, para desvelar, para desmascarar, para estimular, para se emular, para abolir a sociedade burguesa, você transforma no estudo da reprodução da sociedade burguesa. Isso é uma mistificação, isso é uma edulcoração. Você está adocicando, você está domesticando o Marx, você está tirando dele a questão fundamental, que é a questão da destruição do existente. Está tirando dele o caráter revolucionário. Não como revolução de que inovação conceitual, não, mas revolução de verdade, para você abolir o mercado e a propriedade privada. Por quê? Porque, para o Marx, qual é a fonte da merda da vida, do drama da vida? É a produção da vida mediante a troca. Tá certo? Quer dizer, a origem dos problemas está na troca, né? Só que aí você tirou, aí você fica, não, olha, o economista, aí vai discutir taxa de exploração, isso é tudo de bobagem. O que o Marx está querendo dizer é o seguinte, gente, isso aqui é uma fraude, é uma farsa, tem que abolir o assalariamento. É esse que é o ponto. Ele não é um economista, ele é um cara que está dizendo, precisamos fazer revolução. Certo? Vamos continuar. O capitalista não paga ao trabalhador pelo seu trabalho. O capitalista paga ao trabalhador pelo custo que ele, trabalhador, tem para se reproduzir como trabalhador. E o capítulo 5, o que é o capítulo 5? É o ponto do trabalho estranhado, alienado, fetichizado, que tanto ocupou nos excertos no manuscrito. Se você leu lá, esse capítulo 5, uma mulher, ele está repetindo o que ele falou nos anos 40. Ou seja, mais uma vez, ele está repetindo no Capital aquilo que ele falou nos anos 40. Aí eu pergunto, se é assim, o que tem a ver a alegada mudança epistemológica? Não tem nenhuma relação com essas coisas que ele está repetindo. E coisas que ele está repetindo, que ele falou quando ele dizia que dialética era uma palhaçada, quando ele dizia que dialética é uma mistificação. Quer dizer, será que o Marx... Eu realmente, desculpe, eu não consigo entender, né? Eu acho que
A cabeça confusa não é do Marx. A cabeça confusa é das pessoas que leem erradamente, que, ao invés de entendê-lo no contexto, trazem para o seu contexto, que é um contexto mistificador, religioso, onde um fim está dado, onde você vai chegar no paraíso. Isso é religiosidade. Esse Marx hegeliano é um Marx que não existe, porque é um marxismo hegeliano, é um marxismo místico. Vale tudo aquilo que ele falou nos anos 40. Você está chegando no fim. O fim é o socialismo. O finalismo está dado. Tá certo? Ou seja, você tira do Marx o caráter de destruidor. Você transforma o Marx num generoso, num bondoso teórico burguês. E se pensa comunistão, né? Esse que é o pior, né? Se pensa ateu, tal da dialética materialista, essas bobagens aí que a gente já viu lá no vídeo 9 e 10. Bom, então estamos chegando ao fim. O que é economia política? É um discurso mentiroso, é uma farsa, uma fraude. Por quê? Porque é o discurso do mundo maravilhoso. Ela é substrato para um mundo maravilhoso, que é uma mentira. Qual é a verdade? A produção da vida é o martírio da vida. Por quê? Porque feita com trabalho estranhado, alienado, que é o trabalho assalariado, que é o drama da vida. Ou seja, ao ignorar, ao desconsiderar a relação entre o trabalho e o trabalhador, né, a economia política constrói um discurso maravilhoso. Beleza. E o pessoal diz que o Marx está corrigindo esse discurso, que ele é um economista preocupado com a reprodução da sociedade burguesa. Porra, Marx está preocupado em destruição. Por isso ele está falando, olha, o drama da vida é o assalariamento. O segredo do capital, o que, que é? É uma sacanagem. É a escravização, é a coisificação, é a desumanização e põe você para trabalhar e não paga pelo seu trabalho, paga pelo custo que você tem para continuar servindo ao patrão. Isso é uma destruição, isso é um desmascaramento, é um desvelamento, não é uma correção de economia política. Qual é o truque da economia política? Tomar como um dado que precisa explicar, transformar fórmulas gerais abstratas em meios férreos, fazer do movimento conceito um movimento real, o finalismo, ignorar que a lei do mundo é o acaso. O único motor é o egoísmo, a ganância, a guerra dos gananciosos. Assim, ela acaba enunciando as leis do trabalho externo, trabalho estranhado, trabalho alienado. Ela oculta a relação entre o trabalhador e o trabalho. Pô, isso aqui é uma porrada. Isso aqui é dizendo, é sacana, né? Isso aqui tem um objetivo explícito de construir um mundo maravilhoso, abstraindo aquilo que é o real, que é o sufoco da vida, né? É como você perguntar, a economia política, eu acho muito legal essa, gosto muito dessa piada, né? Você encontra o cara, muito bem, como é que vai o seu casamento? Tirando os problemas, ele está ótimo. O que a economia política faz ao enunciar as leis do trabalho estranhado? O que ela tirando o trabalho estranhado, está tudo bem na vida, né? O mundo burguês é maravilhoso. Só tem um probleminha ali, mas tira esse probleminha de que a tua vida é um sufoco, é um drama da vida, que é uma vida estranhada, em que você se desumaniza, em que você se torna egoísta, social, ferramenta maquinal, monstro físico espiritual. Tirando esse ponto, está tudo bem. Ou seja, quando ele mostra, quando ele traz à tona ele, quando ele entra na bruma para mostrar que não tem monstro, que tudo que está ali é mentira, é fraude, que não tem nada de essencial, que tudo aquilo é uma construção para te enganar, para te subordinar, para turvar sua mente, para construir uma bruma, para você não perceber o que está escondido na bruma, Marx não está reconstruindo a economia política. Marx está destruindo a economia política. Vamos continuar. Marx, reconstrutor da economia política? Não. Isso é uma leitura desatenta, ligeira, superficial, né? É uma leitura que desrespeita o texto, trazendo para o contexto do leitor. Desrespeita o texto do autor e traz o texto para o contexto do leitor. É uma leitura que desconsidera detalhes, que joga fora quando não corrobora a sua leitura. Quer dizer, é uma leitura ligeira, desatenta, superficial. O que
o Marx de verdade, ele é crítico, destruidor, crítico naquele sentido que ele fala nos anos 40. O que é a crítica? É uma arma dirigida contra o alvo que você quer destruir, e não um bisturi para uma cirurgia recuperadora, né? Dizer que Marx reconstruiu a economia política é você dizer que a crítica dele é um bisturi para uma cirurgia recuperadora, quando, na realidade, se você prestar atenção no que ele está falando ao longo de todo esse tempo, a crítica dele é uma arma dirigida contra um alvo que ele quer destruir. Bom, chegamos ao final. Eu acabo me empolgando, falando muito agitado, tal, e realmente, como diz o Marx, qual é o patos da crítica? É a indignação. Então, esse negócio de intelectual chique, ponderado e marxismo não combina. Por quê? Porque o patos da crítica é a indignação. Assim, quando eu vou explicando essas coisas, mostrando como que ele vem brilhantemente desnudando, desvelando, né? Retirando o véu, tá certo? Vai dando uma indignação. Por isso que eu digo, o burguês ele pode até aprender a entender, mas se isso não o move a indignar, ele jamais vai ser um marxista. Que marxistas que não têm uma relação indignada com as mazelas da vida, não é marxista. É uma fraude. Ele é um enganador. Tá certo? Porque, volto a insistir, vamos olhar o Marx é o mesmo, preste atenção, ao longo de todo o período, ele sempre foi o mesmo destruidor. Bom, se vai ter mais um vídeo, eu não sei. Estão pedindo para fazer um vídeo sobre retomar a questão do reforçar o ponto de por que a dialética materialista é uma bobagem. Não sei se eu vou fazer ou não. Eu acho que já foi 9 e 10 já é suficiente, vídeo de 9 e 10. Mas as pessoas estão pedindo, talvez eu acabe fazendo. Sabe que você sempre acaba cedendo para os amigos, né? Hum, Mas, a princípio, sim, eu vou demorar mais um pouco. Bom, espero que com isso eu tenha deixado mais direto, porque que eu acho que o Marx é um destruidor, né? E mostrei ao longo dos argumentos e tal, e agora nesse vídeo 24 eu fui na veia. Ó, tá aqui. Se ele, o cara falou isso, ele jogou merda, ele não reconstruiu porra nenhuma, ele só jogou merda e falou: isso aqui tudo é bosta, vamos jogar fora. Isso é desumano, né? A economia política, ela abafa, ela esconde a desumanidade que está posta no assalariamento, onde você trabalha para entregar, beneficiar o outro e não a você, tá certo? Onde você beneficia privadamente o outro. E essa entrega, essa exploração, né, é vista como uma coisa legal, né, como uma coisa dinâmica. É a ganância, a concorrência dos gananciosos, que esconde o quê? O egoísmo de que uma minoria, uma esfera social, né, oprime a outra esfera social. Então, o que é a economia política? É mais um instrumento da opressão de uma esfera social sobre outra esfera social, né? É mais uma fraude, uma farsa. Qual é o papel dela? É turvar a mente para que as pessoas não se indignem. Esse é que é o ponto. Tá certo, minha gente? Até mais. Deixa eu fechar aqui.